Henker que vive duas vezes. Capítulo 41. A cobra de Akasha, 8. Capítulo 41. Cobra de Akasha, 8. Só mais um pouco, só um pouco. Em um lugar onde o surto de monstros havia se espalhado, onde a floresta e a terra haviam se transformado em ruínas, havia um jogador movendo seu corpo esfarrapado com passos instáveis. Foi bem. Só um pouco mais. Agarrando-se ao ombro com o braço restante, Ben lutou para avançar. Ele estava cheio de um desejo ardente de completar sua missão. Ele conseguiu sobreviver ao ataque do Rei dos Duendes, fingindo estar morto e esperando até que o surto de monstros passasse. Certa vez, ele pensou em desistir da missão e voltar para a base. Foi assim que o surto de monstros o atingiu. A equipe 1, o grupo de jogadores mais premiado de Aranguidan, evaporou em um momento, sem deixar rastros. E a aura do Rei dos Duendes era tão feroz que ele não conseguiu fazer nada além de permanecer congelado em seu lugar. No entanto, ele escolheu prosseguir a sua missão até o fim com apenas um pensamento em mente. Os monstros devem estar indo para onde Caim está. Ele deve estar tramando alguma coisa. Até onde ele sabia, o surto de monstros era um evento que nunca havia acontecido em toda a história do tutorial. E isso significava que definitivamente havia um jogador por trás de todo esse evento. Ben sabia intuitivamente que isso tinha algo a ver com seu alvo, Caim. Claro, ele não tinha nenhuma evidência para provar isso, mas era um jogador que Aranguidan monitorava constantemente. Ele pensou que era uma suspeita razoável que ele fosse a causa dessa bagunça. É definitivamente uma peça escondida, a maior delas, sem paralelo com outras em todo o tutorial. O que quer que Caim estivesse fazendo não importava. Ben estava planejando emboscá-lo no momento em que adquirisse a peça escondida. Ele especulou que havia uma boa chance de vitória se seu plano funcionasse. E adicionando as recompensas por completar sua missão, ele ainda poderia perseguir Fante e Edora. Apenas espere, Caim. A luz da ganância brilhava nos olhos de Ben. Foi quando a guerra estava atingindo seu clímax quando o Rei dos Duendes e o Rei Orc perceberam que as coisas estavam ficando estranhas. Estrondo asterisco. Com seus sentidos aguçados e natos, os dois reis já haviam notado que em algum momento o chão começou a tremer fracamente. No entanto, ambos sabiam que suas vidas poderiam ser perdidas se desviassem o olhar por apenas um momento, portanto nenhum deles abriu a boca. E esse descuido provocou um grande desastre. Estrondo asterisco. O chão começou a afundar bem no meio do campo de batalha e... Quang asterisco. Algo de repente surgiu do chão. Era uma cobra gigante. Com suas mandíbulas ferozes abertas, a cobra já tinha 3 ou 4 monstros em sua boca. A massa de quase 10 metros de altura elevava-se sobre os monstros, criando uma enorme pressão. O que? Que tipo de monstro? É horrível. Twi'lek, por que nosso Deus está aqui? E no momento em que os monstros olharam confusos para a cobra de Akasha. Pisar asterisco. A cobra de Akasha engoliu os monstros em sua boca de uma só vez e balançou a cabeça olhando para os monstros. Havia comida por todo lado bem diante de seus olhos. Para isso, este lugar nada mais era do que um buffet livre. Kaa. A cobra de Akasha logo enterrou a cabeça no grupo mais próximo de kobolds. Nenhum monstro foi capaz de reagir ao seu movimento rápido. Como resultado, o rei kobold, que estava na vanguarda e liderando corajosamente sua raça, de repente desapareceu na barriga da cobra. Oh, nosso rei! Nosso rei está morto. Temos que vingá-lo. O exército de kobolds avançou em direção à cobra de Akasha, com os olhos ardendo de raiva. Eles nunca poderiam deixar o inimigo que matou o rei escapar. Mas seus ataques não conseguiram deixar nenhum arranhão em suas escamas. Seus machados quebraram e ricochetearam no ar, e as flechas apenas escorregaram contra a balança. A cobra de Akasha, por outro lado, bateu a cauda como se achasse isso irritante, e dezenas de kobolds foram destruídos cobertos de sangue. Para sua consternação, sua morte apenas resultou em mais energia vital para a cobra encher seu estômago e aumentar de tamanho. E quando perceberam isso, a cobra de Akasha já havia crescido muito. À medida que seu tamanho crescia, também crescia sua ferocidade. Independentemente de sua raça, os monstros não puderam deixar de cair de queixo caído. Sua aura era tão avassaladora que os deixou paralisados. Um monstro que rouba a vida de monstros mortos? Nenhum deles jamais tinha ouvido falar de tal coisa. Durante toda a sua vida, nada ficou acima deles na floresta. Eles estavam no ápice da cadeia alimentar. Mas aqui, eles enfrentaram um novo predador pela primeira vez. O medo de enfrentar um predador era muito estranho para eles. Eles não tinham pensado no que fazer quando tal medo se tornasse realidade. E eventualmente. Asterisco Quaquang asterisco. Isso deu origem a um desastre. Se corram. Esta é a retribuição de Deus. Twi'lek, temos que fugir, Twi'lek. Os monstros começaram a escapar do campo de batalha para fugir da cobra de Akasha. Alguns corajosos se reuniram e tentaram lutar contra a cobra. Mas não importa quais escolhas eles fizeram, todos chegaram ao mesmo fim. Sendo uma presa. Para aqueles que fugiram, a cobra os agarrou e os engoliu. Para aqueles que reagiram, esmagou-os com seu corpo enorme e novamente os engoliu. De uma forma ou de outra, todos os monstros acabariam dentro da barriga da cobra. Quanto mais os monstros morriam,
maior se tornava a cobra de Akasha. Com o passar do tempo, a violência da cobra de Akasha tornou-se cada vez mais avassaladora. A cena foi um pandemônio completo. Parecia que os portões do inferno haviam se aberto aqui. Mesmo que quisessem fugir, com dezenas de milhares deles emaranhados neste campo de batalha, era quase impossível. Caramba! Não sendo capaz de se conter, o rei dos duendes empurrou o rei orc e se virou para a cobra de Akasha. Cranum, aonde você vai, cara? Este é um duelo de guerreiros, você deve terminar. Cale a boca, Farak. Eu me preocupo mais com a segurança da nossa raça do que com a mera honra. O rei dos duendes deixou o rei orc para trás e disparou em direção aos outros monstros. O rei orc franziu a testa enquanto olhava para as costas do rei dos duendes. Ele e o rei dos duendes eram os principais guerreiros que guardavam os lados leste e oeste da floresta. Claro, ele estava esperando por uma oportunidade para romper o vínculo entre eles. Então, lá estava ele, pensando que hoje finalmente era o dia. Mas, como se viu, não foi. No entanto, antes de o rei dos duendes partir, ele deixou as palavras dizendo que a segurança de sua raça era mais importante que a honra. E embora ele fosse um inimigo, essas palavras penetraram profundamente em seu coração. Eventualmente, o rei orc gritou: Orcs, ouçam, também lutaremos contra nosso deus, Tiwik. Ele não suportaria dizer-lhes para matarem seu deus, mas como o deus deles poderia ser ressuscitado, ele ordenou que atacassem. Transbordando de espírito de luta, todos os monstros se uniram sob a liderança dos dois reis. Seu inimigo agora era a cobra de Akasha. Mas a cobra de Akasha quase já havia recuperado seu tamanho original. A cobra inflou a cabeça. Essas criaturinhas atrevidas estavam lançando seus ataques insignificantes contra ele. Eles precisavam ser punidos. A cobra de Akasha abriu bem as mandíbulas e espalhou sua saliva venenosa por todos os monstros. Os monstros da frente foram varridos pelo veneno mortal. Aqueles que estavam encharcados de saliva derreteram em um instante, e os monstros polvilhados com até mesmo pequenos pedaços de saliva gritaram de dor. Só então, o rei dos duendes saltou acima da cabeça da cobra. Morrer. O rei dos duendes levantou sua alabarda e balançou-a na cabeça da cobra de Akasha. Kaa! A cobra de Akasha gritou de dor enquanto lutava para fazê-lo cair. Mas o rei dos duendes empurrou sua alabarda mais fundo. Enquanto isso, do chão, o rei orc cortou profundamente o corpo da cobra com sua espada. Respingo asterisco. Sangue espirrou da ferida. A cobra de Akasha abriu a boca novamente se preparando para outra chuva de saliva venenosa. E desta vez o alvo era os dois reis. Que bagunça. Yon-Wu estalou a língua enquanto olhava para o caótico campo de batalha. Provocando todos os monstros da seção e, ele esperava que o efeito fosse ótimo, mas... Isso é muito pior do que eu esperava. Restava apenas 1/10 dos monstros lutando contra a cobra de Akasha. Como resultado, a cobra de Akasha era agora 1,5 vezes maior que o seu tamanho original. Seu corpo era tão grande quanto uma grande montanha e tão longo quanto um rio. Parecia quase impossível matar um monstro tão horrível. Ainda havia 2 reis monstros lançando seus ataques contra a cobra de Akasha, e alguns outros monstros danificando constantemente a cobra com o pouco poder que tinham. Bem, não vai durar muito. Foi muito óbvio. O rei dos duendes e o rei dos orcs eram tão fortes quanto Taragan, mas parecia que estavam ficando sem energia. Eles estavam tentando desesperadamente pelo bem de suas raças, mas sua saúde não era infinita. O rei dos duendes já havia perdido um braço e teve metade do rosto derretido pela saliva venenosa, fazendo Yon-Wu se perguntar se ele conseguia enxergar direito com os olhos. O rei orc estava em uma situação muito pior. Como ele foi atingido pela cauda da cobra, todo o seu corpo estava cheio de hematomas. Várias partes de seu corpo estavam inchadas. Ele tinha fraturas desde as costelas até o final da coluna. Eles estavam resistindo por serem os reis de suas raças, mas estavam à beira do colapso. O mesmo aconteceu com a cobra de Akasha. É porque comeu muita comida. Você deveria saber que comer demais faz mal. Não passou muito tempo desde a cerimônia de ressurreição da cobra de Akasha. Com seu corpo instável, a cobra colocou toneladas de monstros em sua barriga, e agora tinha um tamanho muito maior do que antes de sua morte. Ele duvidava que seu corpo pudesse lidar com isso. Embora a cobra de Akasha fosse metade energia espiritual, a outra metade ainda estava no mundo material. Isso significava que precisava de algum tempo para digerir e absorver os nutrientes dos alimentos que ingeria. Mas a cobra de Akasha consumiu muita energia vital de uma só vez, ignorando esse processo. Seria estranho se não adoecesse. No entanto, seus instintos impulsionaram seu corpo e continuaram a atacar monstros. Além disso, os 2 reis monstros estavam constantemente prejudicando a saúde da cobra. No final, os monstros e a cobra de Akasha estavam todos dançando na palma da mão de Yon-Wu. E agora era a hora de encerrar o show. Yon-Wu ativou o circuito de mana e o colocou de pé. A proficiência da habilidade, circuito de mana, aumentou 0,7%. A proficiência da habilidade, Shunpo, aumentou 12,4%. Quang asterisco. Suishi asterisco. Com o chão sob seus pés desabando, Yon-Wu saltou no ar.
Acima da cabeça da cobra de Akasha, o lugar de onde os orques haviam arrancado seus cérebros e onde estava o ferimento deixado pela barra do rei dos duendes. Agora estava Yon-Woo se preparando para desencadear seu ataque. Devorar. Ele estendeu a mão esquerda e colocou-a sobre a ferida. Mandíbulas cheias de dentes de serra surgiram de sua mão e enfiaram-se na cabeça da cobra. Kaa! A cobra de Akasha lutou contra a dor, sentindo como se toda a sua cabeça estivesse sendo arrancada. Ele torceu a cauda varrendo monstros próximos enquanto seu grito ecoava pela floresta. Os monstros estavam ocupados recuando da situação repentina. Mas, apesar da luta, Yon-Woo agarrou-se à cabeça e enfiou a mão mais fundo na cabeça da cobra. A espada vampírica de Bathory não será suficiente para matá-lo. Vou ter que fazer outra coisa. Felizmente, Yon-Woo já estava ciente da maior fraqueza da cobra de Akasha. O cérebro. Era a parte onde sua alma estava contida. Kaa! O cérebro foi sugado pelas mandíbulas serrilhadas. Yon-Woo não largou a mão até que o cérebro desaparecesse completamente. A proficiência da habilidade, espada vampírica de Bathory, aumentou. 6,4%. A proficiência da habilidade, espada vampírica de Bathory, aumentou. 8,2%. Sua força aumentou em 3 pontos. Sua saúde aumentou em 2 pontos. Seu poder mágico aumentou em 5 pontos. Depois de capturar uma presa tão grande, inúmeras mensagens continuaram a aparecer, enchendo sua retina. Em algum momento, ele sentiu algo, pesado, sendo absorvido por sua mão. Uma alma. Ou uma essência. Foi a fonte da cobra de Akasha. E foi então que a luz desapareceu completamente de seus olhos. Kung asterisco. A enorme cabeça da cobra caiu indefesa no chão. Você matou o monstro-chefe, Akasha's Snake. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 5.000 karma. Você adquiriu 3.000 karma adicionais. Missão oculta, cerimônia de ressurreição, concluída. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 3.000 karma. Você adquiriu 2.000 karma adicionais. Recompensas. Missões repentinas, surto de monstros. Sendo uma das missões mais difíceis do tutorial, a cobra de Akasha forneceu a maior quantidade de karma já concedida por meio de uma missão. Foi o suficiente para subir algumas fileiras. Matar a cobra também contava como conclusão da missão súbita. Além disso, Akasha's Snake era o objetivo final do tutorial que Yon-Woo tinha em mente antes mesmo de entrar neste mundo. E esse objetivo finalmente foi alcançado depois de muitas complicações. Yon-Woo, no entanto, sacou a adaga de Karshina com uma expressão contundente. Ele podia apreciar sua vitória agora, mas esperaria até o final do tutorial. Asterisco Xilict asterisco. Enquanto ele cortava a cabeça da cobra, uma esfera dourada do tamanho de uma cabeça humana saiu do corte. Era o Neidá da cobra Akasha. Dizia-se que o Neidá original era do tamanho de um punho, mas parecia ter se expandido para o tamanho atual devido a comer demais. Sorriso asterisco. Yon-Woo deu um sorriso satisfeito. Devorar. E ele empurrou o orbe na espada vampírica de Bathory que ainda gritava de fome.